Oi, gente! Meu Deus! Como é que vocês estão? Minha primeira vez fazendo live no YouTube, era para ter sido lá no YouTube do Pastor Anderson, mas como eu vim para minha casinha, passei uma semana lá, né, com os meninos, com o Pastor Anderson, Rômulo, Robert e Carlos, a gente passou junto lá. E eu vim para minha casinha, ficar com meu marido querido. Então a gente não conseguiu fazer com que eu conseguisse transmitir ao vivo lá, certo? O que eu gostaria de você nesse momento? Que você dissesse para mim se o meu áudio tá bom, se o meu vídeo tá bom, se a minha carinha linda tá boa para você. Comenta aí, por gentileza, nos comentários se tá tudo funcionando. Que eu tô acompanhando você aqui, eu tô te vendo. Quero ver se a minha luz tá boa. Não repara meu sem jeito, não, tá, gente? Não repara meu sem jeito. Daqui a pouco vocês acostumam comigo. Tá tudo perfeito? E de onde vocês são? Eu vi que tem gente de Brasília assistindo. Que coisa sensacional saber que vocês estão aqui. Tô muito, muito feliz. Conta pra mim aí o teu estado, a tua cidade. Eu quero saber o que as nossas lives estão gerando em vocês. A gente tá fazendo uma continuidade aqui, né, do que aconteceu semana passada, dos conteúdos que a gente produziu. E eu não sei você, mas eu fui transformada. O Senhor falou comigo enquanto eu falava com vocês. Eu aprendi muito. Espírito Santo, Rio de Janeiro e Biajara. Gente, eu vou para Bahia um dia na minha vida. Paracatu, Argentina, Rio Grande do Sul. Vocês são ótimos. Recife, 2022, eu tô aí com vocês em nome de Jesus. Amém. Maranhão, Planaltina. Fábio tá perguntando se eu já li tudo isso. Fábio, ninguém lê tudo que tem, Fábio. 10% talvez? 10%. Eu nem olhei se meu cenário tá bagunçado. Minha cadeirinha de leitura. Eu vou deixar para vocês saberem que eu tô em casa mesmo. Eu quero que a gente tenha um bate-papo legal, assim, de amigo mesmo, pra gente trocar ideia, entendeu? E antes de tudo, eu quero começar falando para vocês que as inscrições para o Sexy College, a nossa escola de sexualidade, já está aberta. No último sábado, nós abrimos as inscrições para o Sexy College e você precisa correr. Você sabe que a gente abre inscrição por um tempo determinado. Você sabe que a gente precisa que você decida fazer parte disso daqui com a gente, né? Para transformar mesmo, do mesmo jeito que nós estamos aqui, buscando a transformação de vocês, ajudando vocês, eu espero que vocês venham conosco, caminhar conosco, ser embaixadores conosco desse projeto incrível que a gente está só começando. Amém? Olha, Maringá, aqui pertinho de mim. Eu tô em Londrina. Eu tava em Brasília semana passada, mas agora eu tô aqui em Londrina. Bom, no final da live a gente vai falar mais um pouquinho sobre a escola de sexualidade. Mas hoje o nosso papo é sexualidade e o prazer da mulher. Já pega a tua Bíblia, por favor. Pegue tua Bíblia, teu caderno e tua caneta, porque, ó, eu não sei você, mas eu tô aqui com papel. Gente, eu sou uma senhora. Eu não faço nada no online. Comigo, ó, é caderno, é papel de anotação, é Bíblia, tá? Tudo no papel. Então, se eu olhar para baixo aqui enquanto falo com vocês, é porque eu tô pegando o meu gancho, eu tô aqui lendo as minhas anotações para seguir uma linha de raciocínio com vocês, tá? Fico tão emocionada aqui com vocês que eu acabo me perdendo. Então, preciso o meu papelzinho aqui, tá bom? Aproveitando isso, eu quero lembrar vocês que a imersão de sábado, 3 horas e pouco de conteúdo, vai ficar disponível só até domingo, meia-noite, 11h59, tá? A imersão ela foi completamente diferente de tudo que a gente fez, foi diferente também do que a gente está fazendo aqui hoje.
A ideia da imersão foi juntar todos nós e trazer um conteúdo de qualidade denso. Então, você precisa prestar atenção no que está sendo dito na imersão para você não perder. Então, se você não viu, no final dessa live vai ter um link de na descrição aqui para você assistir, tá bom? Então, vamos começar? Vocês estão prontas? Homens, mulheres, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas. Esse conteúdo é para você. Tô tão animada, tomando minha Coca-Cola. Gente, eu tomo Coca. Preciso confessar o meu pecado. Eu tomo Coca. Mas eu tô tomando na minha caneca nova, que eu ganhei de presente. Olha aqui. Ai, gente, eu amo. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa pensar que é bastante polêmico, né, falar da sexualidade da mulher. A igreja se recusa a falar da sexualidade da mulher, e não à toa, né? Existe um motivo para isso, e eu quero trazer para vocês hoje esse entendimento, né? Eu quero que a gente olhe para a história da igreja e perceba da onde vem esse entendimento de que o sexo da mulher é pecaminoso. O sexo no geral, né? As igrejas tratam como pecado, mas especialmente o sexo da mulher, a igreja tende a tratar como pecaminoso de uma forma pior. A gente tem vários tabus com relação ao corpo feminino. A gente não fala sobre menstruação, por exemplo. Falar de menstruação, eu falo de menstruação daqui, consigo ver vocês até se retesando aí do outro lado, porque realmente é um assunto tabu, não se fala mesmo a respeito disso na igreja, e isso é um problema, porque as nossas meninas crescem sem ter informação, sem ter quem converse com elas sobre isso, e o mundo tá aí, oferecendo conteúdo em cima de conteúdo, sem a mínima qualidade, ensinando para as nossas meninas que elas são aquilo completamente diferente do que a palavra de Deus nos diz, do que Deus diz a nosso respeito. Já vou pedir desculpa de antemão a vocês, eu tô na minha casa, então se você escutar o gato miando, o cachorro latindo, por favor, não se incomode, a gente tá aqui sentados à mesa, vocês estão na mesa comigo, a gente tá tomando um café, uma coca, uma água, não sei o que você tá tomando aí, mas nós estamos tomando um tempo com Deus, e eu espero que você me trate como uma amiga, assim como eu faço questão de tratar você, tá? Não tô aqui pra elaborar um vocabulário extraordinário, eu quero ser didática, eu quero que você compreenda o que eu vim comunicar. Quem sabe isso não trate você nos lugares que você precisa ser tratado e liberto, em nome de Jesus, essa noite. Bom, um outro tabu que a gente tem faz parte da libido da mulher, né? Da excitação da mulher. O que acontece? Ao longo da história da igreja, e a gente vai ver quem começou isso, foi o Agostinho. Ele começou com essa ideia do pecado original ser o pecado do sexo. Quando a mulher é entendida como um corpo que sente prazer e excitação e libido, a gente tende a oprimir, a gente tende a pressionar para que se afaste. Isso é um grande problema, mas isso é uma grande realidade. Porque o contrário da opressão é a hiperlibertação. E aí a gente começa a confundir liberdade com libertinagem, certo? Então a gente tem hoje mulheres que poderiam ser mulheres extraordinárias intelectualmente falando, produzindo conteúdo de extrema qualidade, estão explorando os seus corpos, explorando suas nudezes, como resposta dessa opressão, como resposta desse lugar em que nós fomos entendidas durante toda a história da humanidade, que é um lugar de silenciamento. A gente não está aqui para negar o silenciamento feminino, a gente não está aqui para negar aquilo que a mulher sofreu e ainda sofre enquanto mulher, né? Enquanto corpo feminino, enquanto verdadeiramente o lado mais delicado, mais sensível da sociedade. E eu me orgulho muito, viu, de ser
o lado mais frágil, eu não tenho problema nenhum com esse título, eu amo ser mulher, eu amo ser delicada. Por muitos e muitos anos, eu mesma me tratei como uma mulher violenta, bruta e grosseira para me defender do mundo, mas, no entanto, eu percebi que quando eu me desarmo, quando eu tiro a armadura, quando eu tiro a carapuça, né, da virilidade e me coloco num lugar de docilidade, eu sou muito melhor compreendida, eu sou muito melhor amada e eu me sinto muito mais satisfeita com quem eu sou. Então, eu hoje rejeito essa brutalidade e assumo com muita tranquilidade esse papel de fragilidade. No entanto, a gente sabe que o mundo é mau, a gente sabe que ele jaz no pecado e o maligno é o imperador desse lugar. Então, claro, óbvio que Satanás vai usar a nossa delicadeza, a nossa feminilidade contra nós. Ele vai usar a macheza do homem, não sua masculinidade, não sua virilidade, né, para nos governar, nos dominar. Então, quando o sexo e a sexualidade deveriam ser celebrados, né, deveriam ser comemorados, porque nós fomos criados assim. Deus criou o nosso corpo exatamente do jeito que ele é. Eu não sei por que a gente ainda tem problema e vergonha de falar de vagina, de pênis, de clitóris, de seios, mamilos. Vamos desmistificar isso daí, gente. Nós estamos falando do corpo da mulher. Fazer piada com o pênis do homem é super bacana, fazer piada com a virilidade do cara é super legal. E por que a gente não pode falar assim do nosso próprio corpo? Por que é tudo muito a miúde, é tudo muito às escondidas? Nós temos vagina, nós temos um clitóris que foi feito por Deus, planejado por Deus para o prazer, certo? E por que a gente não celebra a sexualidade como a gente devia celebrar? Porque nós permitimos que Satanás tirasse toda a graça que há no sexo. E eu não estou falando de graça, de ser legal, divertido e um entretenimento bacana, não. A graça mesmo de Deus que nos dá aquilo que a gente não merece. Você há de convir comigo que eu e você não merecemos absolutamente nada, certo? O Rômulo ensinou para nós a respeito de depravação total. Nós sabemos que nós somos essencialmente maus. A gente não merece nada, absolutamente nada. Mas Deus dá para nós, quando somos um só corpo e uma só carne com o nosso cônjuge, o prazer de um orgasmo. E eu costumo dizer, tendo aqui uma liberdade catedrática de interpretação, que a palavra de Deus diz o tempo todo que nós devemos usufruir do gozo da presença de Deus, gozar da santidade do Senhor, gozar da presença dele. E a gente usa essa mesma palavra de gozo para falar do sexo, né? De forma mais vulgar, mais popular, a gente fala o gozar do homem, o gozar da mulher. E eu entendo, na minha limitação humana, que o prazer orgásmico que nós temos quando encontramos a santidade do sexo, quando voltamos ao jardim e lá nos fazemos novamente um só corpo e uma só carne com o nosso cônjuge, nós encontramos o gozo orgásmico que nos dá um pouquinho da sensação do que é estar na glória com Deus. Eu imagino, e me perdoe, Senhor, se eu estiver falando uma coisa muito louca aqui, mas eu imagino que estar na presença de Deus é um eterno orgasmo. É um eterno prazer, é um eterno deleite. É nós estarmos um só corpo com Cristo verdadeiramente na eternidade, vivendo um prazer, um gozo eterno. E isso é lindo demais. E a gente precisa parar de demonizar isso, certo? Deus criou todas as coisas e Gênesis 1:31 vai dizer para nós que quando ele terminou de criar homem e mulher, inclusive com seus órgãos sexuais, com suas zonas erógenas, com suas áreas de prazer, ele disse que era tudo muito bom. Então vamos parar com isso de ver o sexo como algo abominável. E eu vou dizer para você da onde veio isso, tá? Da onde veio essa ideia de que o sexo é pecado? No século... Bom, antes de eu entrar em Agostinho, eu vou explorar hoje com vocês uma tríade que eu entendo como uma tríade
que envolve e oprime a sexualidade da mulher. Que se a gente não tiver um entendimento bíblico dessa tríade, a gente não vai conseguir responder de forma satisfatória aquilo que acontece, tá? Então a gente tem o primeiro pezinho dessa tríade, o pecado original, a submissão feminina, porque veja, o pecado original a gente culpa a mulher, né? Que foi a mulher que pecou primeiro. Então, se a gente não tiver o entendimento bíblico satisfatório disso, a gente vai culpabilizar a mulher. A submissão feminina, que o pecador usa para subjugar a mulher, e o dever de procriação. Você concorda comigo que a palavra de Deus fala sobre todas essas coisas? A palavra de Deus diz que houve um pecado original e que esse pecado original causou a queda de todos nós e que a primeira a pecar foi a mulher. A palavra de Deus também fala de uma submissão feminina, que é uma responsabilidade da mulher, submeter-se ao seu marido. E ela também fala do dever de procriação, o crescer e multiplicai-vos, os filhos como uma herança, os filhos como uma herança do Senhor. Só que o que acontece? O homem caído, ele usa essas três informações que a Bíblia traz para suprimir a mulher, para humilhar a mulher. E eu não acho que essa live seja só para mulher, não. Eu acho que os homens precisam também ouvir a respeito disso para identificar nos seus próprios comportamentos o que eles estão fazendo dentro de suas casas, com suas esposas ou com suas futuras esposas e pensar a respeito delas. Vocês acham que eu não estou vendo vocês? Eu estou vendo vocês. Estou acompanhando o comentário de vocês. Vocês podem ir escrevendo para mim aí, tá? Se eu não ler tudo é porque eu tenho dificuldade de ler e pensar ao mesmo tempo, mas eu estou aqui com vocês. E eu espero que vocês fiquem comigo também. Então, vamos começar a falar de Agostinho? Então, no século IV, o Agostinho vai começar a sistematizar o pecado original e vai vincular o pecado original à libido e ao desejo sexual. Então, o que ele faz? A palavra de Deus está dizendo que havia dois frutos. O fruto da vida e o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agostinho vai entender esse consumo do fruto como a libido e desejo sexual. Mas perceba que toda vez que uma teologia é construída, se ela não tiver uma base bíblica muito sólida, ela vai pegar toda a subjetividade do indivíduo e transformar em palavra de Deus. A gente sabe, eu não sei se vocês sabem, mas a história de Agostinho é de imoralidade sexual. Ele era extremamente mulherengo. A gente leu eu tenho um grupo de leitura coletiva cristã e no mês passado a gente acabou de ler Confissões. E a maior luta de Agostinho foi para abandonar o pecado da imoralidade sexual. Ele era muito mulherengo. Então perceba que aquilo que dói nele, ele transforma em pecado original, porque é o lugar em que ele menos tem facilidade de abandonar. E veja, geralmente é o que a gente faz. O que a gente tem mais dificuldade de enfrentar é o que a gente mais responsabiliza. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que havia um fruto da vida, que nós sabemos que é Jesus. Nós sabemos que Jesus é o fruto que dá vida, ele que gera vida em nós. E o conhecimento do bem e do mal é um fruto que gera dúvida, que começa a gerar no homem uma incerteza da soberania e do poder de Deus. Então, se eu duvido de Deus, porque eu permiti que ele se afastasse ao ponto da treva se aproximar, então, se eu me afasto de Deus ao ponto de duvidar da existência dele, da presença dele, o mal se aproxima. A treva existe pela ausência de luz. A luz é a verdade absoluta. Quando há uma ausência dessa luz, as trevas se fazem, as trevas se sobressaem, perfeito? Então veja, quando Agostinho diz que o pecado original é o sexo,
ele está dizendo que Eva, por causa de sua sexualidade, por causa de seu desejo sexual, por causa de sua libido, pecou primeiro. Então, ao invés de Agostinho entender que o fruto da árvore de Jesus, que é a árvore da vida, era um fruto que gerava espírito, né? E entender que o fruto do conhecimento do bem e do mal é um fruto que gera dúvida, ele vai dizer o pecado é a sexualidade. Então, percebam a incoerência disso, porque o pecado, ele não é feito, ele não acontece, a queda não acontece imediatamente após a criação. Existe um tempo ali de comunhão entre Adão e Eva, porque eles se complementam, eles se conhecem, eles são um casal, e a palavra de Deus vai dizer que Deus desce ao jardim todo final de tarde para ter comunhão com eles. Então houve ali um tempo de experimentação. E vocês acham que não houve sexo? Que não houve a celebração desse matrimônio? Gente, eu imagino que imediatamente quando Adão faz o poema mais lindo da história da humanidade, quando ele diz: essa sim, sabe? É osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tirado. Quando isso acontece, eu tenho certeza, assim, só tá escrito na minha Bíblia, né? Não tá escrito na tua. Mas, assim, para mim, é claro, é imediato que houve uma celebração de matrimônio, que houve um entendimento entre eles e a celebração do sexo. Porque o sexo é a consumação do um só corpo e uma só carne. Quando há a junção dos corpos, faz-se um só corpo e uma só carne. Então, o sexo, ele é anterior à queda do homem. Ele é anterior. Ele não é a causa, ok? Então, Agostinho se perde um pouco nisso, porque ele vai vincular o ato sexual ao rebaixamento da condição humana gerada pelo pecado. E ele vai afirmar que a necessidade do sexo é inteiramente procriativa. Perceba, Agostinho foi um grande homem da nossa teologia, da igreja primitiva. Ele viveu final do século IV ali, né? 385, 400. Então, ele influenciou muitas pessoas. E ele vai dizer isso, que a nossa condição humana ela é decaída por causa da necessidade do sexo. Como eu já falei, ele era um homem que tinha problema com sua sexualidade, que não conseguia ter facilidade para abandonar a imoralidade sexual. Então ele coloca no pecado original aquilo que ele precisava para justificar a sua necessidade. Perceba a incoerência. E ele vai dizer que o sexo é necessário apenas para a procriação. Apenas para a procriação. Só que a partir daí, Eva é vinculada então a um ser frágil e débil que cede a todas as tentações. Se a gente for olhar biblicamente, né? Bom, humanamente o que acontece? A mulher seduz, o homem cede, logo ela não é boa influência para ninguém. E é assim que a mulher é tratada. Só que se a gente for olhar biblicamente, verdadeiramente o que aconteceu, a gente sabe que faltou ali um governo masculino no jardim. O homem recebeu de Deus a ordem: não coma. Não foi com a mulher que Deus falou, foi com o homem. Acho que vocês já ouviram isso bastante, né? A gente fala disso bastante. O pastor Anderson fala disso bastante, a gente fala disso bastante. A ordem foi dada ao homem. O homem, de alguma forma, não protegeu aquilo que devia proteger. Ele não fez com que o governo que ele foi incumbido de ter acontecesse de forma coerente. Então, eu imagino que já havia entre eles algum tipo de falha na comunicação. Eu não acho que seja possível que uma serpente falante chegue do nada, converse com uma mulher e a convença de algo, sem que em seu coração já não houvesse uma inclinação para isso.
Satanás só nos tenta naquilo que o nosso coração já está inclinado a pecar. Perceba. A gente precisa parar de culpar Satanás por todas as coisas, justamente por isso, porque ele não tem domínio sobre nós. Jesus tem o domínio sobre nós quando estamos em Cristo, né? Então, Satanás conhece as nossas inclinações e é nisso que nos tenta. E naquele momento, a mulher já devia ter alguma inclinação pelo governo, pelo domínio. Tanto que a sentença de Deus, em Gênesis 3,16, para essa mulher, é a respeito do governo do homem sobre ela. Mas perceba que quando eu associo o pecado original ao sexo, eu estou demonizando, então, a libido feminina. Eu estou dizendo que há uma necessidade de opressão sobre esse sexo, porque é esse sexo que gera o pecado. Então eu digo que essa mulher não pode, não deve ter necessidades sexuais, porque isso é pecado. E esse é o discurso que a igreja tem repetido incessantemente ao longo dos séculos para nós. Por que essa live é sobre mulheres no geral? Porque todas nós, casadas, solteiras, viúvas, divorciadas, o que quer que seja, em algum momento ouvimos que o nosso corpo era motivo de vergonha, ouvimos que a nossa menstruação era motivo de imundice. E perceba, usando Bíblia, ok? Essas pessoas, esses líderes fazem isso usando Bíblia. Por que no Antigo Testamento a palavra de Deus diz que uma mulher menstruada precisava ser afastada do convívio, da comunhão com os outros, com as outras pessoas, com os homens? Porque, veja, hoje no Brasil, hoje, 2021, cerca de 6.000 homens perdem amputadamente os seus pênis porque não os lavam com diligência, porque não cuidam de sua higiene. Imagine, naquele tempo, fazer sexo com uma mulher menstruada, não lavar o seu pênis. Essa live não é para menor de 18, ok? Não lavar os seus pênis, não ter água corrente. Imagina no deserto, gente, 40 anos no deserto, mal tendo água para beber. Pense, que tipo de higiene seria feita? Então, esse mandamento era para proteção das pessoas. Não era porque a mulher era satânica. É porque precisava de proteção. Ela precisava de proteção. Assim como o homem, né? Só que a gente não fala isso para as mulheres. A gente não ensina a Bíblia para elas. A gente diz para elas que o corpo delas é impuro, que o corpo delas é sujo, que o corpo delas é tudo menos templo do Espírito Santo de Deus. Então, o gozo da mulher passa a ser tratado como algo pecaminoso. E quando isso é ensinado na igreja, quando a gente ensina na igreja que a libido da mulher, que a sexualidade da mulher, ela é origem de pecados, a gente ensina para esse homem que ele não precisa mais ter a obrigação de satisfazer a sua mulher. Mas perceba, a Bíblia não concorda com isso. Vamos ler? Vamos abrir Cantares? A Bíblia não concorda que a mulher não mereça ter prazer sexual. E olha que bênção, gente! A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não concorda. Posso ouvir palmas? Claps, claps. Comente aí, claps, claps, se você está comigo, me acompanhando. Estou parando para fazer uma pequena piada, para a gente poder dar uma respirada, tomar uma água, porque eu sei que é um assunto denso, é um assunto difícil, é um assunto delicado. Talvez eu esteja escandalizando você, mas eu espero do fundo do meu coração que não. Eu espero de verdade que você esteja entendendo o que eu quero te dizer, ok? Vou falar pênis e vagina, clitóris, mamilo feminino, seio, sexo oral, até você se acostumar. E calma que eu já vou falar de santidade, ok? Mulheres que não têm um marido, já vou falar de santidade. Não vai embora. Não vai embora, que ainda tem muito conteúdo aqui. Ainda tem 3 páginas de conteúdo. Você fique aí.
Cantares na segunda sessão, ok? Segunda sessão de Cantares. Vai dizer assim, ó. A partir do verso 1 mesmo. Vamos ler do 1 mesmo. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Veja o que essa mulher está dizendo. Essa mulher está dizendo, eu sou um lírio dos vales. Mulher, em nome de Jesus, seja feliz sendo mulher. Eu sempre tive vergonha da minha feminilidade, eu me vestia masculinamente. Eu trabalhava com contabilidade, eu era contadora. Então, eu me vestia de uma forma masculina para que eu fosse aceita. Você não precisa disso, você é essencialmente mulher. Isso não te torna incapaz, isso não te torna menos potente, isso não te torna ignorante. Pelo contrário, homem e mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que a sua inteligência é de Deus, o seu coração é de Deus, a sua a capacidade, as suas competências, as suas habilidades são de Deus, certo? Assim como o homem. Em alguns momentos até um pouco mais. Em alguns momentos até um pouco mais, ok? Porque nós temos o dom da multitarefa. Meu marido fala, não fala comigo duas coisas ao mesmo tempo que eu não consigo. E nós conseguimos falar 2, 3, 4, 5. Estou falando com você e lendo seus comentários. Consigo responder a todos? Não, mas estou lendo. Então perceba, ela diz, nós somos o lírio dos vales. E aí o esposo entra falando. Qual o lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Olha o que esse homem está dizendo. Ele está dizendo que no meio do caos, da dor, dos espinhos, ela é uma querida entre as donzelas. Então, mulher, você que está solteira, você já é uma donzela querida entre os espinhos da vida? Você já se curou de tudo aquilo que te dói? Você já se curou dos seus traumas? Você já se curou das tuas carências? Você já entendeu que viver só é uma condição que é favorável a você? Veja, uma mulher solteira, ela tem mais tempo para se dedicar a coisas do reino. Você tem a oportunidade de fazer missão se você quiser, sem se preocupar com o marido. Você tem a oportunidade de fazer uma segunda faculdade se você quiser, sabe? De estudar mais a palavra de Deus. Você não tem preocupação, por exemplo, em ter almoço pronto, em ter casa limpa. Você pode limpar se você quiser, se você não quiser ser limpa. Tudo bem que eu também tenho essa liberdade aqui na minha casa. E aí vai de acordo com você e o seu marido. O relacionamento tem que ser bom, tem que ser agradável, vocês têm que ser amigos antes de tudo. Mas veja, mulher solteira, a graça que está sobre você, ok? A graça que está sobre você. Então, aproveite esse seu tempo, invista em você, porque quando você encontrar o varão que o Senhor está reservando para você, você tem que estar disposta a se entregar em amor a Ele. A gente vai chegar nisso também. Vou falar da submissão feminina, não do jeito que você está acostumada a ouvir. Não do jeito que você está acostumada a ouvir, tá? A submissão feminina tem sido pregada de forma errada. De forma errada, tá? Então ela vai continuar dizendo aqui, ó. Ela vai continuar dizendo, qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, ao seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filha de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertais o amor até que este o queira. Veja, há prazer nesse relacionamento. Há prazer. O prazer da mulher não é de Satanás, é de Deus. Agora, mulher solteira que me pergunta, o que faço com os meus desejos, com as minhas vontades? Você vai fazer com os seus desejos as minhas vontades a mesma coisa que eu faço com os meus desejos e as minhas vontades sendo casada. Eu vou canalizar.
Porque, veja, eu tenho muitos desejos e muitas vontades de fazer muitas coisas na minha vida, que não inclui meu marido às vezes. E eu faço? Não. Porque eu não sou controlada pelo meu desejo, pela minha carne. Eu sou controlada pelo Espírito Santo de Deus. Por que vocês se reduzem a uma vagina? A gente tem que aprender a falar vagina, ok? Mas não se reduzir a ela. Por que transar virou o ó concurso da vida social? E todo o resto, gente? E todo o resto, em nome de Jesus. Abre o olho, Eva. Por que tudo tem que ter a ver com sexo? E com pênis e com vagina? A carência de vocês é terrível. E só vai levar vocês à falência. E não vem me dizer assim que eu já conheci o sexo, então para mim é mais difícil. Não, não é. Porque uma mulher foi criada, gerada, esculpida, formada por um Deus que criou o corpo dela para o sexo. Então vai chegar uma hora da vida em que o corpo dela vai começar a se manifestar também. Principalmente depois da menstruação, que os hormônios vão começar a funcionar e a dizer para ela que o corpo dela está pronto para procriar. Mas você, varoa, é controlada pela sua vagina, pelo seu desejo sexual, você não tem mais nada para fazer da sua vida. Sabe, eu tenho a impressão que vocês andam à toa, como eu andei muito tempo da minha vida. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, pera lá. Sabe, é muito tempo à toa. Você podia estar estudando. Vocês vivem reclamando, eu quero direitos iguais. Essas mulher maluca. Quero direitos iguais, eu quero ter os mesmos salários, os mesmos cargos, mas vocês não querem pagar o preço. Vocês não querem estudar, vocês não querem se especializar, vocês estão pensando em pinto. Desculpa, mas eu preciso falar o verbo claro com vocês têm que acordar. Então perceba, ocupe-se. Vai arrumar uma coisa para fazer, vai estudar. Olha, eu fiz a minha primeira faculdade de contabilidade. Trabalhei 11 anos com contabilidade. Eu fiz outra, me formei ano passado. Mudei para letras, veja, mudei para letras. Depois das letras, fui fazer uma especialização em História das Religiões. Agora eu estou no mestrado, estudando a semiótica nas escrituras. Você que vive aí afogueada pelo seu desejo sexual, onde é que está sua Bíblia? Empoeirada em qual prateleira? Porque eu vou falar para você. Vocês estão perguntando aí o que eu já li daqui. Meus livros não ficam parados aqui, não. Meus livros não ficam parados aqui, não. Eu estou sempre estudando, pesquisando, e olha que eu tenho marido para me deleitar durante a noite. E mesmo assim, estou aqui me alimentando meu espírito, porque eu sei que se eu der brecha, toda a pornografia que eu consumia volta, toda a imoralidade sexual volta, todo o meu desejo sexual por homem volta. Então não é sobre mim e a minha carne e os meus desejos. É sobre Cristo. É sobre santidade. É sobre eu olhar para um Deus santo que está tendo misericórdia da minha vida, dando o sangue dele por mim e me santificar. Porque o dia que eu estiver de frente para ele, meu bem. Meu bem. E aí, se você vier dizer para mim, como estou lendo nos seus comentários, que tem hora que não dá para segurar o desejo, vou falar para você uma coisa. Converte. Converte, porque tu não tá em Cristo Jesus. Não está em Cristo Jesus. Está faltando consagração. Está faltando consagração na sua vida. Se você quer dizer para mim que o teu corpo manda em você, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Da sua vida. Porque ele te deu o sangue dele vertido numa cruz. Uma morte. Ele te deu uma ressurreição. E ele tem estado contigo todos os dias da tua vida. O Espírito Santo dele, que podia estar lá,
desfrutando a glória, tá andando aqui pra você vir dizer pra mim. Ah, gente, eu fico nervosa. Se tu não me conhece, tá chegando aqui, perdão, me perdoa, mas eu não tenho paciência com mulher mimizenta. Não tenho, porque eu vim da escória, eu vim da lama, da miséria, da desgraça. Eu sou a pior pecadora que você vai conhecer na sua vida. Eu dei de tudo nesse mundo. E eu tô aqui, ó, não tenho vergonha do meu passado. Não tenho vergonha, porque Cristo me lavou. E eu honro o sangue dele. Eu honro o sangue dele. Tenha vergonha, se arrependa. Tenha vergonha da tua imoralidade. Envergonhe-se, se arrependa. Hoje é o dia. Hoje é o dia do teu arrependimento. Vamos lá. Lá do prazer da mulher. Volta aqui. Baixando. Bebe uma água. Bebe uma água, em nome de Jesus. 1 Coríntios 7, abre lá. Gente, eu não brinco com santidade, tá bom? Eu não brinco. Isso pra mim é um assunto muito grave. Muito grave. A gente tá tratando santidade como se fosse qualquer coisa que a gente acha na rua. Como se fosse uma utopia. Como se Jesus morreu pra nada. O sangue de Jesus não é suficiente pra nada. Aí eu trato a santidade como qualquer coisa. Tá repreendido em nome de Jesus. Espírito de porco. Não. Não aceito. 1 Coríntios 7, 3. Vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Vocês não riem, não. Vocês não riem, não. Então eu fico mais nervosa ainda. Primeira Coríntios 7, versículo 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. O que a palavra de Deus vai dizer que o marido deve à mulher? Olha para a Bíblia de forma panorâmica, ok? O marido deve a nós amor, serviço, contentamento, alegria e também prazer, porque o sexo foi feito para isso. Não só com fins de geração de filhos e herança do Senhor, mas prazer, ok? E aí o versículo continua, semelhantemente, a esposa ao seu marido. E aí eu vou entrar no assunto delicado aqui. Me dê uma licença para fazer um parêntese. Mulheres que vêm me procurar dizendo que não gostam de sexo. Primeira coisa, o que aconteceu com você? Abuso? Violência? Estupro? O quê? O que aconteceu? Trate-se. Trate-se. Não permita que um trauma teu, que você pode entregar para Jesus resolver para você, te paralise. Mulher solteira, que tem medo da noite de núpcias, que tem medo porque talvez já saiu de um relacionamento violento, em que o homem te agrediu, te violou de alguma forma. Busque conhecer Jesus. Porque o exemplo de masculinidade não é o cara que te bate, é Cristo. O exemplo de virilidade não é o cara violento, é Jesus. Jesus era um homem viril, que ouvia, que falava, que entendia, compreendia, que confrontava também, ok? Permita que pessoas confrontem você. Se você não é casada, que a sua liderança, como estou fazendo agora, por amor. Por amor. Eu estou confrontando você por amor à sua vida. Porque eu não quero que você viva mais na miséria espiritual que você anda vivendo. Você não precisa estar aí. Você está aí por decisão sua. Por favor, Jesus não morreu na cruz para você viver escravo. Cure-se disso, para que você possa, do mesmo jeito que você quer receber amor e carinho,
entregar também, ok? Procure ajuda psicológica se for necessário. Procure entendimento, discernimento a respeito do seu corpo, da sua identidade, de quem você é. A Bíblia vai falar também que homem e mulher se pertencem. E por esse pertencimento devem sentir falta um do outro. O versículo continua, o capítulo 7 continua, versículo 4, dizendo que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, perceba, não permitam que enganem vocês lendo o versículo quebrado, leiam o texto todo. E também, semelhantemente, ou seja, do mesmo modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Quando a gente fala de poder na Bíblia, a gente não está falando de domínio, de governo insalubre. Quando a gente fala de poder na Bíblia, quando Deus fala de poder, ele está falando de responsabilidade. Vocês estão prestando atenção em mim? Preste atenção aqui. Nós estamos falando de responsabilidade. Você, enquanto mulher solteira, viúva ou divorciada, você é responsável pelo seu corpo. Cuide-se bem. Não permita que qualquer vagabundo ponham a mão no corpo de vocês. Cuidado com conversinha de internet, ok, mulheres? Prestem atenção em mim aqui, por favor. Vocês não sabem quem tá do outro lado. Deixa eu te falar uma coisa. O que tem de homem vagabundo dentro das igrejas, porque as igrejas são o pior lugar que tem tido para nós, igrejas antibíblicas, igrejas com líderes frouxos. O que tem de homem vagabundo entrando nas igrejas para enganar vocês. Acorda. Acorda. Você conhece hoje, você quer estar namorando amanhã. Sabe qual é o tempo que eu acredito que você seja capaz de ver o fruto de alguém que você acabou de conhecer? 2 anos. Para você saber, para você ter uma pequena, vaga ideia se aquela pessoa presta ou não, se ela está realmente convertida a Cristo ou não. Faz um homem esperar 2 anos por você. Você vai ver se ele é de Deus, você vai ver se ele é decente. Aí, você não vai ter do que reclamar depois que casar. Ao invés de ficar de bate-papo, encontre alguém que você possa pôr os olhos. Namoro à distância não dá certo, salvo raríssimas exceções, ok? A maioria, quando vai visitar, desaparece, é morta, estuprada, violentada. Cuide-se, o seu corpo, enquanto solteira, enquanto viúva, enquanto divorciada, é responsabilidade sua. O que você tem comunicado com as suas atitudes, com o seu comportamento. Você acha que uma mulher de Deus fica de conversinha na internet com qualquer um? Preste atenção. Você é responsável por si mesmo. A roupa que você veste é sua responsabilidade. Porque não é todo mundo que vai entender o que você está comunicando. E eu não tô defendendo 2 anos de namoro, não. Eu não tô falando de namorar. Eu tô falando de observar, ok? Sabe, como é que é aquele movimento que é um namoro que não encosta? Que não põe a mão, que não nada? Porque, meu bem, se você viu fruto, passou 1 ano, 1 ano e meio, você viu fruto, você vai ficar doida a hora que esse homem te beijar, casa, porque você não vai dar conta de esperar, certo? Então, eu não tô falando de 2 anos de namoro, não. Eu tô falando corte, isso mesmo. Isso mesmo. Corte. Eu quero ver
o homem decente que espera, que nem te toca, que nada, que só olha, só observa, só percebe. Corte. Esse é o nome. Se o cara aguentar, minha filha, é pra eternidade o casamento. É pra eternidade. Como é que você sabe que esse homem presta? Se você nem olhou pra ele direito, achou bonito, gostosinho, vou casar. E ó, não cai nessa de filho de pastor, de ministro de louvor. Não cai nessa. Não sei se tem alguém aí, não, mas são os piores, ok? Porque sabem que pode aprontar tudo e ninguém vai falar nada. E aí quem sai ferida, destruída, humilhada é você. Porque você não vigiou. Você não foi responsável por si mesmo. Em nome de Jesus. Vigia. Seu corpo é sua responsabilidade. A forma como você se veste comunica o que é teu respeito. Quando você chegar na frente de Jesus, Jesus vai te fazer um flashback, assim, ó, dos teus momentos na igreja, sendo responsável por seu corpo e pelo pecado do seu irmão. Você vai ter vergonha? Ou você vai falar, Jesus, eu te honrei em tudo, te glorifiquei em tudo. E ó, tem muito homem muito bom esperando só uma chance com uma mulher decente, tá? Eu conheço alguns. Alguns que não se relacionam porque nós estamos completamente perdidas. Completamente perdidas. A gente precisa parar. Tá? Não se ofendam comigo, não. Tô dando só exemplos, tá? Exemplos. O povo do louvor é gente boa. Eu gosto, mas não dou confiança pros machos. Tenho medo. Tenho medo! É pecado cortejar mais de um... Vou te chamar no direct, minha irmã. Nós precisamos ter uma conversa, tá? Ter uma conversa. Bom, vamos lá. Então, a gente vê a Bíblia dizendo que a mulher pode ter prazer, que a mulher pode ter desejo, que a mulher pode ter libido, que a mulher deve ser saciada pelo seu marido. Não é pelo seu vibrador, minha irmã, tá bom? Esqueça isso, tá? Em nome de Jesus. A porta é estreita. A porta é estreita. Vigia, vigia. Mas, o que a igreja diz? Que a mulher tem que ser reprimida e o homem não. E eles vão usar um versículo que também está em Gênesis 3,16, onde diz a sentença de Deus para a mulher, que o desejo dela seria para o seu marido e seu marido a dominaria. Só que isso é um problema. Isso é um problema. Porque esse desejo que a Bíblia está falando, ele é interpretado geralmente como desejo sexual ou como a vontade da mulher de fazer alguma coisa. Mas não é. O que a Bíblia está falando é de governo. Nós queremos governar. Governar. Certo? E isso não está certo. Então Deus fala para nós assim, olha, você vai querer governar o cara, mas quem vai te governar é ele, porque eu não te chamei para isso. Ok? Bom, com essa visão que a maioria das igrejas fica, né, de desejo sexual e vontade sendo dominada por homem, o sexo da mulher acaba sendo visto como um serviço ao seu marido. E aí entra a submissão. Você tem que se submeter ao seu marido e servi-lo até no sexo, e servi-lo do jeito que for, serviço. Isso não é o que a Bíblia diz também. Vamos lá para o texto mais famoso e usado para falar sobre submissão feminina? Eu vou te dar um entendimento diferente dele essa noite. Efésios 5. E aí, mulheres que ainda não são casadas, você está pronta para esse nível de comprometimento que eu vou dizer para você agora?
Tá dizendo assim, ó, o primeiro versículo do 5. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Veja, versículo 22, 23 e 24. 3 versículos para dizer para nós que a gente tem que se submeter ao nosso marido como ao Senhor. Porque esse Senhor deu a sua vida para salvar a igreja. 3 versículos que dizem assim, ó, mulher, submeta-se a um homem que te ame como Cristo amou a igreja. Submeta-se a ele como se fosse ao Senhor, porque ele vai te amar como o Senhor amou a igreja. 3 versículos para nós, minhas irmãs. E aí, a definição de submissão é voluntária. Colocação voluntária de alguém debaixo da soberania de outra pessoa. Então, perceba, voluntária, certo? Então, encontre você, solteira, viúva, divorciada, um homem que te ame como Cristo amou a igreja, para que você voluntariamente decida se submeter ao governo dele. Porque depois de casado, ele é o responsável pelo seu corpo, assim como você é responsável pelo dele. A gente acabou de ler em 1 Coríntios 7. Ok? Agora vamos ler a obrigação do homem. E aí, aqui, entra que tipo de homem você tem que procurar. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, pois quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Veja, versículo 25, 26, 27, 28, 29 e 30. O dobro. O dobro. Porque a responsabilidade do homem sobre a sua vida, minha irmã, é dobrada. Você tem a missão mais gostosa do mundo, que é se permitir ser cuidada por esse cara que se coloca, veja, como Cristo amou a igreja, morrendo por ela. O homem que você tem que encontrar é aquele que morre por você. E o que isso tem a ver com sexualidade, Vivi? Tudo! Você consegue perceber que isso tem tudo a ver com sexualidade? Tem tudo a ver com a forma como você vai encarar o seu corpo, a sua mente e a sua vagina daí para diante? Você consegue entender? Que quando eu entendo que o homem que vai me amar, vai se sacrificar por mim, eu tenho prazer em entregar o meu corpo para ele porque eu confio nele. Eu confio que ele vai se preocupar comigo, que ele vai me dar prazer no sexo e vai me amar. Eu não tenho problema em me entregar a um homem que se sacrifica por mim. Eu tenho problema em me entregar a um homem que me violenta, que me agride, que é bruto comigo. Então, encontre um homem que te ame como Cristo amou a igreja. E ele amou a igreja para quê? Para que ela fosse santificada, purificada e lavada pela palavra. Encontre um homem que ensine a Bíblia para você. Um homem que possa te ensinar aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida dele, um sacerdote. A palavra de Deus está falando, encontre um sacerdote. E aí você vai poder ser apresentada diante de Deus por esse homem. Sem mácula, gloriosa, nem ruga, nem coisa semelhante, santa e sem defeito. Gente, um homem que é sacerdote, governo do seu lar, te faz sem defeito. Olha que coisa linda.
A Bíblia diz que o homem deve amar a sua mulher como o próprio corpo, porque quem ama o próprio corpo o alimenta e cuida dela. Certo? Então, que o teu homem ame você de forma extrema. De forma extrema. Porque aí é fácil se submeter a um homem assim, que você sabe que se preocupa contigo. E isso estou falando para solteiras que precisam ter essa visão de futuro. Precisam procurar num homem características boas. Ok? Olha a Tatiane dizendo que conheceu o falecido esposo pela internet. Sensacional. Acontecem milagres, povo de Deus? Milagres acontecem. É regra? Não. É exceção. É exceção, ok? Porque podia ter dado muito certo. Podia ter dado muito errado. Podia ter dado tudo errado, na verdade. Tudo errado. Só se previna. Se Deus falar com você individualmente, e aí cuida, viu? Vigia. Porque você tem que estar muito acostumado com a voz de Deus para saber que é Deus te dando uma ordem dessa de abandonar tudo e morar com outra pessoa em outro lugar. São casos isolados. E para as casadas que já casaram com um homem que talvez não é tudo isso aqui, que talvez não consiga entregar tudo isso aqui, eu te recomendo que você leia 1 Pedro 3, para você entender como santificar a sua casa. Mas eu não vou entrar nesse lugar, porque eu não estou falando de relacionamento, eu estou falando de sexualidade, ok? E aí a gente entra no terceiro... eu falei de uma tríade, vocês lembram? Primeiro, pecado original. Segundo, submissão feminina, que a gente acabou de ver aqui. E agora o terceiro, que é a procriação. A gente vai ver no Antigo Testamento vários relatos de mulheres que eram inferiorizadas porque não tinham filhos, justamente porque a Bíblia vai dizer que filhos são herança. E a gente sabe também, percebendo as genealogias das escrituras, que a genealogia mostra apenas nome de homens. Por isso que é tão significativo quando algumas mulheres são enxertadas na genealogia de Jesus. Porque não era comum, não era uma prática. A gente entendia a descendência de uma família a partir dos seus varões. Não era a partir das mulheres. Então, quando são enxertadas mulheres na genealogia de Jesus, é por isso que é tão importante, porque Jesus está dizendo para nós assim, olha, mulher de fé, você faz parte da minha história, você faz parte da minha genealogia, você faz parte de quem eu sou, você pode estar em mim, habitar em mim e ser comigo. Então, a gente sabe que, então, naquela época a prática não era essa, né? Então, o cristão vai fazer o quê? Olhando para trás, quando ele não entende a Bíblia de forma panorâmica, quando ele pega só um pedacinho, ele vai olhar para trás, ele vai ver, bom, então mulher servia para dar filho. Se a mulher não dá filho, ela não presta. Ele não para perceber que todas as mulheres inférteis da Bíblia que serviam ao Senhor tinham suas madres abertas. Não porque precisavam de um filho, mas porque amavam tanto a Deus e queriam tanto que ele dava. As mulheres poderiam continuar inférteis, amando a Deus e seriam amadas por ele do mesmo jeito. Mas era uma questão social, era uma questão cultural. Não vou entrar aqui na questão de você querer ter filho ou não. Isso é assunto para outra live. Eu acredito que a maioria de nós tem motivações pecaminosas quando decide não ser mãe. Eu sou uma delas, ok? Falo disso no meu Instagram, a gente fala disso em outro momento, não é esse momento aqui. O que eu quero dizer é que a partir do Gênesis 1, 28, crescer e multiplicar, e a igreja diz para a mulher que ela é um útero. Ela não tem prazer, veja, ela não tem prazer, ela não tem direito ao orgasmo, mas ela precisa procriar. Então, a igreja vai dizer para a mulher que se ela não quer ter filhos, independente de seus motivos, ela peca, porque a utilidade, a função social do útero dela não pode ser interrompida, certo? Então, a mulher, ela passa a ser, então, responsável para dar prazer e para procriar apenas. É isso que a gente vê de ensinamento nas igrejas. E é isso que tem gerado em nós muitíssimos traumas. Muitíssimos traumas.
E é isso que eu tô tentando te dizer que é mentira aqui, pra gente poder entender melhor a nossa própria vida e refazer a nossa própria história. Bom, e o que acontece quando a gente é muito oprimida, quando a gente é muito espremida pela nossa sociedade, pelas nossas igrejas? Por causa dessa opressão da mulher, a gente vai recorrer a outros prazeres. A gente vai acreditar que a gente tem, então, muito mais direitos do que obrigações, porque a igreja só está dando as obrigações. Então, o caminho não é ir de um extremo para o outro. Bom, já que eu não tive, que eu não podia, que eu não era nada, então eu vou para o extremo. Então eu vou transar adoidado, eu vou virar uma maluca pornográfica, eu vou virar uma funkeira desvairada, eu vou abrir minhas pernas para qualquer um que aparecer, porque eu tenho direito. Perceba, onde está Jesus nesses dois extremos? Onde está Jesus na opressão contra a mulher, sendo que Jesus desviava seu caminho para nos encontrar, para nos confrontar e para nos salvar? E onde está Jesus no extremo oposto, que é a vulgarização, a coisa mais tosca que nós podemos fazer com o nosso próprio corpo, que é a hipersexualização? Aí vai vir um ou outro dizer para mim que uma hora o prazer me vence, porque chega uma hora que não tem como resistir. Gente, não brinca comigo desse jeito. Não brinca comigo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos virando seres pornográficos. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com o nosso trauma. A gente é abusada, é violentada, porque o pecado jaz no mundo, acorda para a vida. Você não tá no fantástico mundo de Bob, nem na Alice no País das Maravilhas. Você tá no mundo real. E o mundo real é espiritual. Se você ficar com seus olhinhos aqui, ó, no sua casinha, no seu umbiguinho, no seu mundinho, você perde a noção de eternidade. Eternidade. Ok? Então mantenha os seus olhos na eternidade. Seu trauma não diz nada a teu respeito. Nada. Teu trauma, a tua violência sexual, aquilo que fizeram contra você, não era contra você. Era Satanás querendo atingir o teu pai. Querendo atingir o teu Deus. Querendo ferir Jesus e fazer com que você não enxergasse a cruz de Cristo. Eu vou falar para você. Mulheres abusadas são as mais potenciais evangelistas que eu conheço. Todas as mulheres que conheço, e são muitas, que já sofreram algum tipo de abuso, era Satanás tentando silenciar, porque o diabo sabe que a hora que uma mulher encontra Cristo, ninguém segura mais ela. Ninguém! Graças a Deus, não são todas que passam por isso, mas as que passam desenvolvem em si, quando curam seus traumas, uma resistência, uma resiliência, uma energia que nenhuma outra mulher tem. Falo por mim, ok? Conheço mulheres assim também. Bom, estamos virando pornográficas porque não curamos os nossos traumas. E porque estamos nos vendendo a ideologias. Não permita que as ideologias desse mundo digam para você que você precisa de sexo para viver. Você não é uma vagina que anda. Você é um corpo, uma mente, uma inteligência. Se tem uma coisa que eu luto e vou lutar até o meu último suspiro, se Deus me permitir, é pela intelectualidade de vocês, mulheres. A gente tem que parar de ficar gritando, mostrando os peitos e a bunda e rebolando a bunda. A gente tem que mostrar a que nós viemos. A gente veio para ser cristã, filha de Deus, inteligente, porque a mente de Cristo está aqui. Ó, a mente, eu só estou esperando Jesus liberar mais. Eu quero é mais. Eu quero é mais inteligência, eu quero conseguir ler mais, eu quero conseguir ensinar mais. O que você está fazendo na sua vida? Pensando em sexo dia e noite? Acorda para a vida. Tem gente morrendo aí enquanto você está pensando na sua masturbação. Tem gente morrendo, literalmente. Recebi uma mensagem hoje de uma mulher desesperada porque o sobrinho ou a sobrinha, 16 anos, se matou porque não cria que conseguia se livrar
da pornografia e da masturbação? Onde é que vocês estão? Tem gente do país inteiro aí. Onde vocês estão fazendo o quê? Com as mãos em suas genitálias. Acorda. Acorda. Quando eu me livrei da pornografia, Satanás quicou, porque ele não tinha mais onde me acusar. E aí eu fui, minha filha. Fui. Bom, terminando já em nome de Jesus. Se você tá gostando dessa live, dá um likeinho aí, compartilha, por favor. Tá acabando já, mas olha, tá tão bom ficar aqui, eu nem sei. Nem sei se vou me embora. Vou ficar até amanhã. Talvez eu fique. Bom, eu amo ensinar, gente. Eu amo ensinar. Eu amo ensinar. A graça da vida está em aprender de Jesus para ensinar para o povo dele. Amém? Bom, quero que vocês terminem essa live, desculpa, entendendo que o que eu estou falando para vocês aqui é um problema na igreja, certo? Tudo que eu disse a vocês de ensino bíblico errado. Tô com soluço, ó. Fiquei emocionada. Essa problemática de ensino bíblico errôneo, né? Que leva as mulheres a serem silenciadas de forma muito ruim. E se tu não me acompanha, me acompanhe nas redes sociais. Será um prazer ter você comigo. Eu não sou a favor de muitas coisas a respeito de mulheres. Eu sou muito a favor do governo masculino. Eu não acredito em liderança feminina pastoral. Eu não acredito em igrejas governadas por mulheres. Eu não acredito em uma série de coisas. Mas acredito que mulheres são capazes de todas as coisas. São capazes de tudo que elas quiserem fazer. Se elas tiverem uma governança, se elas tiverem alguém acima delas, um líder espiritual acima delas, que possa ajudá-las, que possa conduzi-las. Mas esse é um problema na igreja, e isso é muito sério. Para você ter uma ideia, antes da gente fazer toda essa série de lives que a gente fez semana passada, essa imersão, a gente abriu uma pesquisa na internet. Alguns de vocês devem até ter respondido, e a gente ficou impressionado com o número de pessoas que consomem pornografia de forma regular. A gente está falando de 80% da igreja. Elas dizem que não conseguem parar de fazer isso. Pessoas que já traíram seus cônjuges por causa disso, por causa da pornografia. Pessoas que não acabaram de chegar, não. Pessoas que não são novos convertidos. São pessoas que estão na igreja há mais de 5, 10, que tem gente de 30 anos de igreja que ainda tá nesse gracejo aí, flertando com a pornografia. Vive na prática recorrente desse sistema pornográfico erótico que mata a alma das pessoas, tanto de quem produz quanto de quem consome. Isso é morte espiritual. Eu queria muito que você pensasse comigo. Como que pais de famílias, pastores, líderes vão saber lidar com uma situação dessa, de alguém viciado em pornografia, na imoralidade sexual, uma mulher que chega lá divorciada sem saber lidar com a sua própria sexualidade, com o seu próprio corpo, se esse próprio pastor, esse próprio líder, essas próprias pessoas da família ainda não conseguiram vencer os seus próprios vícios com a pornografia. Por que a gente está chegando nesse ponto hoje? Por que esse assunto... eu fico indignada porque esse assunto não é tratado de forma séria e orgânica dentro da igreja. A gente tem que fazer um movimento online para falar disso com você, porque não é orgânico. Sexualidade faz parte da nossa vida, faz parte de quem nós somos, a gente precisa falar disso. Existem tantos cursos na igreja de amadurecimento espiritual, curso de noivo, curso de casado, curso de nova criatura, curso de batismo, curso de criação de filho, curso disso, curso daquilo. E um problema que está na nossa cara, roubando a alma dos nossos filhos, a igreja não prepara material sério para falar sobre isso. A gente precisa
dar um basta nessa situação. A gente está aqui trabalhando muito para isso. Gente, eu fui para Brasília semana passada, eu fiquei 6 dias lá trabalhando dia e noite, eu tô exausta, eu tô cansada, mas eu não vou desistir de vocês. Eu não vou parar o que eu tô fazendo até que o Senhor me leve, porque essa é a minha missão. A gente precisa de fato se posicionar para atacar esse inimigo de frente, porque senão ele vai acabar levando cada vez mais nós, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, o nosso cônjuge, a nossa família, a nós mesmos, pelo amor de Deus. A única saída para esse problema que a gente vive é a palavra de Deus e os seus ensinamentos. Creiam, a palavra de Deus é suficiente para você. Existem ótimas literaturas, mas a palavra de Deus é aquilo que vai renovar a sua mente. A gente só vai derrotar esse mal se a gente se posicionar de forma correta contra ele. Se a gente souber quais são as armadilhas do inimigo que fizeram a igreja chegar nessa situação que ela está hoje. E como fazer para sair dessa lama, desse vômito. Preste atenção. Se você sabe que um caminho vai te levar para a morte, você não vai passar por ele de forma nenhuma. Você não pode decidir pelo caminho da morte. Estou falando isso com todo o amor do mundo para você. É a mesma coisa quando a gente fala de vida espiritual. Existem caminhos e escolhas que fazem a gente chegar no lugar certo e outras que fazem a gente chegar no pior lugar. Você sabe quando o pecado está batendo na sua porta. Você sabe, você não é infantil, você não é uma criança. Ninguém aqui é criança. Você sabe quando o pecado está para te pegar. Eu não sei se você que está me assistindo hoje está passando por problemas sexuais, mas eu sei que é uma grande chance que sim. Se não, se você não tem nenhum problema com essa situação, mas você quer ser um canal de bênção para sua igreja, a gente está aqui para te ajudar. O que eu te garanto é que, independente da situação que você está aqui, não é à toa. Existe um propósito em tudo isso, e por isso eu quero que você saiba e conheça o Sex College. Você precisa conhecer esse movimento que a gente está fundando. Nós somos 4 pessoas totalmente diferentes, com dores diferentes, com sofrimentos diferentes, com histórias diferentes. Eu, Pastor Anderson, Robert Diego e Rômulo Amâncio. A gente se juntou. Faz mais de 1 ano, gente, que a gente está trabalhando nisso para produzir esse conteúdo para vocês, estudando, buscando referência. Essa biblioteca aqui não é à toa, não. Não é. E por isso, eu preciso parar um pouco agora para você me dar uma atenção, para a gente falar sobre o Sex College. Preciso tirar umas dúvidas que algumas pessoas estão perguntando para nós. Bom, o Sex College é um curso completo, 100% online, você pode fazer de onde você quiser, no celular, no tablet, o mesmo celular aí que você está usando para consumir pornografia, por que você não consome uma coisa decente que vai te tirar daí? A gente está querendo te entregar as armas para você vencer a pornografia e te capacitar como alguém que luta contra a imoralidade dentro da sua família e na igreja. Você pode ser um agente de transformação. Se o problema não está em você, ele está em alguém que você conhece. 80% das pessoas que você conhece está disso. Agora, independente do seu momento de vida atual, você pode ser curado e ser cura através de um direcionamento correto, que é o que a gente está tentando fazer aqui com você. Você vai aprender os caminhos para transformar sua mentalidade, ter forças para não ceder às tentações que podem aparecer, e tudo isso através da revelação da sua identidade em Cristo e do poder do seu posicionamento diante das situações. Olha, eu aprendi uma coisa muito grave com relação à minha fé. Se eu não me posiciono a favor dela, o mundo se posiciona contra ela. Se eu não tiver armas, se eu não entender a importância de tratar esse assunto de forma posicionada, aberta, livre, como a gente fez hoje à noite, com verdades da palavra de Deus, com as ferramentas certas e o apoio de quem já teve perdido nesse mar de lama, que é o que eu estou te falando que somos nós 4, você não vai conseguir ajudar ninguém, nem se ajudar, tá? Para quem que é esse curso? Para quem? É para todo cristão que está inconformado com esse século, que tem temor a Deus, sede pela sua palavra, que não quer cair na pornografia e todos os problemas que ela envolve. A pornografia me animalizou. Eu lembro que eu comecei a sexualizar até Jesus Cristo, nosso Senhor. Comecei a imaginar Jesus sexualizado. E isso foi um momento de muito constrangimento, humilhação. Não gostaria que você vivesse isso. Sabe, eu sei que nós temos pecados ocultos, a gente tem uma falta de identidade sexual. Eu espero que essa semana de lives tenha te ajudado um pouco,
que a gente está oferecendo no Sexology é um aprofundamento profissional mesmo. A gente preparou um estudo bíblico profundo. A gente vai falar sobre sexualidade antropológica, a gente vai falar sobre história da humanidade, a gente vai falar sobre Freud, Foucault. A gente tem... Meu Deus, é muito conteúdo, é muito conteúdo. O curso é para pastor também, que ama a sua igreja, que não se conforma mais em ver os filhos de Deus presos, escravizados na sua própria carne. Descontrole sexual e todas as consequências diabólicas que esse estilo de vida traz. Todo mundo que tem função em liderança, por favor, quantos jovens estão liderando jovens tendo problemas de pornografia? Uma mulher me procurou esses dias no Instagram para dizer que ela cuida, ela tem, meu Deus do céu, ela tem um ministério de mulheres e ela se masturba toda vez que sai do púlpito e vai para casa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente que tem função de liderança, a gente precisa se preocupar com quem está à nossa volta. Responsabilidade. A gente precisa ajudar as pessoas a caminharem na fé. Principalmente os líderes de ministério infantil e jovens. Isso é muito grave, porque todas as marcas sexuais começam na infância e na adolescência. Traumas. Você está me assistindo, provavelmente já passou por um trauma. O curso também é para profissionais que trabalham diretamente com a infância e desejam ser uma resposta a todas essas disfunções de sexualidade. Seguindo fundamentos bíblicos, sempre. Apresentei Bíblia para vocês o tempo todo. É sempre com fundamento bíblico. Se você é pediatra, pedagogo, professor, psicólogo, conselheiro tutelar, qualquer coisa que tenha relação com isso, que você lide com pessoas e precise de embasamento bíblico para talvez entender melhor, ter o próprio respeito para ajudar pessoas. Profissionais que atuam na área da saúde mental, aconselhamento da fase adulta. Contei na live com o pastor Anderson sobre a psicóloga que aconselhou um menino autista a assistir pornografia para saber quem ele era. Isso é absurdo. Sabe? Todo profissional que trabalha com desenvolvimento humano precisa entender esse assunto. E se você é cristão, você precisa ter percepção bíblica. Porque senão como é que você vai pautar sua própria fé? Não dá. A gente precisa entender com maturidade que esse assunto de sexualidade não é somente sobre ser curado, mas é sobre ser cura também. A gente criou dentro do treinamento do Sexology módulos voltados apenas para homens, módulos voltados apenas para mulheres, para a criação de filhos, tudo numa linguagem simples e direta. A didática é boa. Se tu curte a minha didática, gente, eu gravei, se eu não me engano, são 22 horas de conteúdo denso, que você vai precisar assistir 3 vezes para fixar. Mentira, super fácil. Mentira, super difícil. Mentira, super bom. Quero ver você lá. Me dediquei muito para trazer as informações na linguagem mais fácil possível, na linguagem mais agradável possível, para você não ter problema, sabe, quanto a isso. Deixa eu te dizer para você o nome dos módulos. O nome dos módulos, só para você entender. Módulo 1, a maneira errada de abandonar a pornografia e imoralidade sexual. 2, o método bíblico e definitivo para a libertação da pornografia e imoralidade sexual. 3, sexualidade bíblica criada por Deus. 4, sexualidade do homem e da mulher, identidade bíblica. 5, o papel do homem e o papel da mulher segundo a Bíblia. 6, o significado de ser mulher. O que significa ser mulher? A sexualidade bíblica. Módulo 7, impacto da revolução sexual na sua vida, ideologias e o sexo deturpado. Módulo 8, revolução afetiva e como os movimentos sociais que te influenciam a viver na pornografia. 9, indústria pornô e a desintoxicação da mente em 4 passos. Módulo 10, causas da homossexualidade e sexualidade bíblica, como educar filhos e jovens da igreja. E módulo 11, sexo e o casamento. É um treinamento para você aprender a ter o respeito e aprender a ensinar também na tua igreja. Quem sabe você não pega o Sexology, vira um embaixador na tua igreja, leva um conteúdo para ensinar na escola bíblica dominical, você vai aprender tanto que você não vai conseguir conter isso dentro de você. Eu tenho certeza
certeza que não. Todo mundo que fizer parte do Sex College vai receber um bônus. Um combo com livros digitais do Pastor Anderson, acesso à maçonaria de 2021, acesso à feminaria de 2021, acesso ao evento A Conspiração e 50% de desconto para se inscrever na CAF. Eu acho que, pensa bem, o valor agregado, sabe? Tudo que você está levando para sua casa, só o Sex College vai ter esses bônus, né? Você já tinha razão suficiente para se inscrever, para fazer parte disso, mas a gente quer te encorajar mais pessoas a se tornarem membros fundadores. A gente quer muito ser parceiro de você na sua localidade. Então, a gente incluiu alguns bônus exclusivos apenas para essa primeira turma. E os bônus exclusivos são... Gente, é tanto bônus que eu tô com dificuldade até de ler tudo. Calma, deixa eu beber uma água. Presta atenção. Um monte de bônus. Se você entrar nessa primeira turma, você vai ter direito de ser representante multiplicador Seven Sex Church na sua cidade. Vai ter credencial de membro fundador Sex Church e Sex College. Você vai ter acesso ao acervo de materiais exclusivos que a gente tem. Você vai ter acesso ao evento online mensal do Seven Sex Church. A gente vai fazer um evento online mensal com os mentores para ajudar você. 3 mentorias mensais fechadas de orientação e apoio mútuo. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos sentar à mesa, igual nós estamos fazendo agora, nós vamos sentar à mesa com você 3 vezes por mês para te orientar e te apoiar. Vocês vão ter acesso a todos os mentores para tirar dúvidas dentro da plataforma do Sex College. Você vai ter a possibilidade de realizar conferências locais com toda a equipe do Seven Sex Church. E você vai ter acesso direto dos líderes do Seven Sex Church. Então, para que você entenda o quão comprometido a gente está com a tua causa, com essa causa, pela primeira e provavelmente a última vez, a gente vai entregar isso tudo de presente, tá? Plano original. Você aprenderá em mais de 40 aulas como transformar o mundo através da mais poderosa arma criada por Deus, a sua família. Gente, o plano original foi vendido a R$ 497. Foi o preço de lançamento. Hoje, você vai ter acesso a ele de forma gratuita dentro do Sex College. No final do ano, o plano original vai ser relançado por R$ 997. Então, veja. Vantagens, muitas vantagens, muito conteúdo, muito aprendizado. Mas é só para quem se inscrever nessa turma que você não vai pagar nada pelo plano original. Sem mencionar a quantidade de bônus que você está levando. Se você adquirir separadamente cada um daqueles bônus, você pagaria muito mais caro do que o próprio curso. Lembrando que esse conteúdo de bônus é exclusivo para a primeira turma, a primeira só, tá? E com tudo que a gente está oferecendo é possível que as inscrições encerrem a qualquer momento. A gente tem vaga limitada. Por quê? Porque a gente tem mentoria. E para caminhar junto, a gente precisa... Não dá para ser muita gente. Não dá para a gente ter 100 pessoas com a gente, porque a gente não vai dar conta de atender vocês 3 vezes por mês. Mas se inscreve logo para a gente conseguir. Olha só o soluço, gente. Vocês estão aí ainda? Fala comigo. Ai. Bom, então, se você já é aluno do Sex College, não se preocupe que em instantes a gente vai liberar um desconto dentro... Bom, calma, gente, é muita coisa boa, eu tô me confundindo aqui. Pera lá, ó. Desconto de aluno, que já é aluno, da CAF e do Teologia para o Povo. A gente vai liberar desconto especial para você dentro da plataforma, tá? Então, fica de olho, fica de olho. Vamos falar do preço? Você deve estar pensando aí, quanto que isso tudo vai custar? Afinal de contas, se tu for fazer qualquer treinamento coach, qualquer guru da internet, qualquer coisa que você vai fazer pela internet, eles estão pedindo 5 mil, 10 mil reais em treinamento. E vocês estão pagando. Vocês não vêm de graça comigo, não. Vocês estão pagando. E é curso que, além de caro, não tem nem Bíblia. Sabe? Não são criados para te embasar biblicamente. Só para tirar dinheiro do teu bolso, sem nenhum destino missional, sem nada. Eu não quero que o financeiro seja um impedimento para você, mas a gente está trabalhando muito aí. A gente tem plataforma para manter, a gente tem
custo. Veja, eu me desloquei, eu fui para Brasília para gravar esse conteúdo, a gente estudou muito, a gente investiu em literatura, a gente investiu tempo, a gente investiu muita coisa. E hoje, só para eu estar aqui te entregando esse conteúdo gratuito, tem todo um custo, tem pessoas na minha equipe que vieram de outros estados, sabe? E se armaram, se ajudaram, né? Inclusive, equipe, beijo, muito obrigada por vocês estarem daí me assistindo, me ajudando a estar aqui, em outro estado, em outro lugar. Enfim, vocês estão aí no Hub Social, que custa. A gente tem ferramenta de gravação que custa. A gente tem o custo da excelência. Não é barato ser excelente. E a gente está conseguindo. Obrigada, equipe, por vocês estarem me ajudando a estar conseguindo fazer isso aqui tão de longe de vocês. Deus abençoe, tá? Então, quando a gente cobra alguma coisa por algo, não é porque eu quero pegar o seu dinheiro para trocar de carro, não é porque eu estou querendo tomar o seu dinheiro de você, mas é porque realmente tudo é caro e a gente quer fazer as coisas com qualidade, a gente quer fazer com que você tenha acesso bom a tudo. Vocês vão ver, o conteúdo tá gravado de um jeito excelente, a gente caprichou, ok? Fora esses custos para te entregar o conteúdo, a gente tem a questão missional. A gente sabe que o pastor Anderson tem mais de 33 projetos que são sustentados também por essas plataformas. E nós entregamos uma parte do nosso conteúdo para essa plataforma missional que ele tem, que é o Hub Social. Então, por tudo isso, né, para você se matricular hoje como membro fundador Sex College, o investimento é de 12 parcelitas de R$ 99,70 ou à vista, R$ 997. O que você compra com R$100 hoje de qualidade, assim, para você expandir sua mente, expandir teu conhecimento? Porque, assim, conhecimento é só o que você vai levar para o céu. Você sabe que a porta é estreita, teu carro, tua casa, teus filhos, teu marido não entra, mas a tua intelectualidade entra, tua memória entra. Tudo entra com você, que você levar aqui na tua cachola. Lembrando que você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Se você não gostar do que a gente está te apresentando lá na plataforma do Sex College, você pode cancelar e a gente devolve o seu dinheiro integralmente e sem burocracia, tá bom? Então é hora de você tomar sua decisão, toma uma atitude, clica agora no botão que vai aparecer para você na descrição, garante sua vaga, faça sua matrícula. Lá na página Seven Sex Church no Instagram tem o link também para você inscrever. Então, eu só tenho a agradecer a você que investiu esses dias aqui com a gente, né? Espero que você tenha aprendido bastante. Eu espero que a gente possa continuar se falando e se encontrando lá no curso. Eu espero que a nossa mentoria seja sensacional, que você vá para lá, que você continue com a gente, porque eu estou com muita expectativa no meu coração, eu estou muito, muito feliz de estar realizando tudo isso. Toma a tua decisão agora, sabe? A gente vai encerrar a inscrição, você sabe que a gente não está mentindo com relação a isso, porque já aconteceu antes. Cursos que a gente lançou com o pastor Anderson, coisas que aconteceram, a gente encerra a inscrição e não abre mais. Teologia para o Povo está fechado, CAF fecha, tudo fecha, a gente também fecha. Então, toma vergonha dessa cara, vai lá e se inscreve para a gente começar a turma toda junto, evoluir junto, crescer junto. Enfim, essa é a nossa primeira turma do Sex College e a gente vai fechar a inscrição rápido justamente porque a gente faz mentoria, a gente tem encontro junto e tal, e as vagas são limitadas, né? Eu não sei nem quando a gente vai abrir, se vai abrir de novo outra turma. Enfim, se isso acontecer, as vantagens não serão as mesmas, o plano original não estará e nada estará tão disponível quanto agora. Deixa eu terminar essa live falando uma coisa para você sobre a sua sexualidade. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é santo. Não permita que ninguém diga o contrário para você. Não permita que as pessoas digam para você que a tua criação, a forma como o teu corpo foi feito, a forma como as tuas áreas erógenas foram geradas por Deus de forma natural, são pecaminosas. Sabe? Existem práticas sexuais que são pecaminosas, a gente pode falar disso lá na mentoria, no Sex College, a gente pode falar do que pode, o que não pode, biblicamente embasado, ok? Mas não permita que digam para você que a sua sexualidade é pecaminosa. Entenda apenas que o teu corpo é templo de um espírito que é santo. Que você
é parte de uma família, de um Deus que é santo e que tudo a teu respeito é sobre santidade, tá bom? Querem fazer alguma pergunta? Manda ver, que esse é o momento. Manda porque eu já encerrei, eu vou terminar. E olha que ficou faltando uma página inteira ainda. Porque quando eu começo a falar, eu não paro nunca mais. Mas tá tudo bem. A gente fala sobre isso lá na mentoria, a gente fala sobre isso lá no Sex College, a gente fala sobre tudo lá e... Enfim, me sigam nas redes sociais, @VivianeEnes. Me segue aqui no Instagram. Se inscreve, dá um like. É a primeira live que eu faço no YouTube, assim, sozinha, né? Eu já fiz com o pastor Anderson ontem. Ontem não, antes. Mas, por quanto tempo teria acesso ao conteúdo? Ludmila, enquanto estiver lá, minha irmã. Mas olha, eu acredito que 1 ano, tá? Eu acredito que 1 ano. Deixa eu perguntar para a equipe aqui. Equipe, por quanto tempo? Por quanto tempo acesso ao conteúdo? Eu acho que 1 ano, 1 ano e meio, que é o que geralmente ficam os cursos. Estou perguntando para a equipe, porque vocês acham que eu estou sozinha aqui? Eu não estou sozinha, tem uma equipe aqui comigo no meu computador. Deixa eu ver aqui mais pergunta. Deixa eu ver. Nenhumas perguntas? O que é mentoria? Mentoria é um encontro íntimo, assim, ó. A gente vai fazer um encontro, tipo a gente tá fazendo uma live agora, só que pelo Meet ou pelo Zoom. A gente vai se encontrar individualmente, intimamente, para conversar, para tirar tuas dúvidas. Se você tiver, por exemplo, cuidando de alguém que tem problema com sexualidade, eu vou poder te ajudar. Eu e todo mundo, né, da mentoria. A gente vai poder te ajudar, a gente vai poder te aconselhar, olhar para a Bíblia, ver o que ela diz a respeito do problema que você está vivendo, ou o problema de quem está te ajudando, de quem você está ajudando a ser cuidado. É isso. Vamos lá. Laís, será tratado sobre homossexualidade? Certeza. O Robert Diego está lá com vários módulos inteiros sobre homossexualidade. O Robert é... Gente, vocês não conhecem o Robert, não? Vocês precisam conhecer o Robert. O que a Bru falou? É isso, povo. É isso. Posso encerrar? Fábio Browner ficou até o final, meu Deus. Ai, que bênção, Fábio. Resista! Resista! Resista. Bruna falou que estava consumindo pornografia, entrou na live e eu falei, se arrependa. Glória a Deus! Glória a Deus! O meu arroba é Viviane Enes. É o meu nomezinho. Viviane Enes. Acha lá. Me procura. Deixa eu ver. Quanto tempo, produção? Quanto tempo, produção? O curso fica disponível para quem comprar. Mas olha, pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano. Ok. Só isso, gente. Eu vou encerrar. Eu fico tão triste quando eu tenho que encerrar a live. Fico tão chateada. Porque eu fico mal. Porque eu amo ficar aqui de papo.
Mas eu tenho que encerrar. Já tem quase 2 horas que a gente tá aqui. Vocês têm noção? Laís Cássia, que tá desde o começo. Quem tá desde o começo? Quem tá desde o começo fala arroba não. Hashtag tô desde o começo. Eu na live sou mais legal que na aula? Que aula? Que aula? Você já tá lá no Sex College, minha irmã? Pera que os irmãos estão vendo aqui o prazo. Mas, gente, essa questão do prazo, entra lá no link do Sex College e manda uma mensagem que a gente responde. Essa live fica disponível mais um tempo, tá? Mas vai sair, vai entrar como conteúdo lá na plataforma do Sex College. Tá bom? Tá bom. Desde o comecinho, a Aline Marques tá aqui, que bênção. Estou desde o começo, Kennedy Monteiro. O Kennedy tá desde o começo, eu tô aqui malhando as mulheres, você tá aí, Kennedy. Kennedy, o que você aprendeu com essa live? De que te serviu essa live, meu irmão? Me conta, em nome de Jesus, eu gostaria de saber. Eu gostaria muito de saber. Ronaldo também. Que bênção saber que eu tô conseguindo comunicar. Que bênção saber que eu tô conseguindo comunicar com vocês também. Bênção mesmo, bênção. É isso. Ó, eu vou encerrar, mas olha, Sex College, ó, assista a imersão completa lá no Evento Proibido. A gente fala mais sobre sexualidade, sobre tudo. Deixa eu colocar aqui o link para vocês. Inscreva-se agora. Deixa eu botar o link do Sex College para vocês. Para vocês irem lá, tá? E aí façam suas perguntas lá sobre a parte técnica. Porque realmente eu não perguntei quando, né? Quando que... E inscreva-se agora e assista a imersão. Certo? Tá aí. O desconto para CAF vai estar lá no portal da CAF. Não sei te dizer quanto, mas deve ser um tanto bom, viu? Deve ser um tanto bom. E para quem se matricular no curso, no Sex College, tem 50% de desconto para fazer parte da família CAF. Estamos aprendendo juntos os papéis de cada um. Que bênção, Kennedy. É tão bom ver os homens querendo aprender seus papéis e as mulheres também. Saber que a diferença não é de valor. Nós dois, homem e mulher, somos valorosos para Deus. O que muda é a função, né? Os papéis. Amém, amém! CAF, Comunidade Antifrágeis, do pastor Anderson Silva. Gente, um beijo, eu amo vocês. Deixa eu ver se eu tenho algum recado para dar, se alguém me mandou. A imersão vai ficar disponível até domingo, 11h59 da noite. As inscrições do Sexy College são até segunda. Me mandaram lembrar isso. Estou aqui, então, lembrando. Não perde a dica, tá? Aline Marques, a dica que eu dou para mulher solteira encontrar o homem na igreja é: assista essa live de novo que eu falei lá, tá? Pega a visão. Beijo. Amo vocês. Eu não quero ir embora. Eu queria ficar até amanhã. Eu tô muito feliz aqui. Eu amo vocês. Fala, hashtag beijo Vivi. Tchau. Ai, gente, eu sou boba demais. Mas eu sou séria. Me leva a sério, porque quando eu falo sério, é sério. Tá? Um beijo. Abençoe a vida de vocês grandemente. E a gente se vê lá no Sex College, nas redes sociais, em todo lugar. Todo lugar. Beijo. Vitor Carlos, desde o começo. Ai, eu amo vocês, homens. Eu amo vocês. Amo. Tchau. Senão vão brigar comigo. Que vai fazer 2 horas live e eu tô aqui ainda. Vão brigar muito comigo. Beijo.